Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos estudar médias, um conceito importante na matemática. O que seria uma média? Olha só, uma média de uma lista de números é um valor que pode substituir todos os elementos da lista sem alterar uma certa característica da lista. Se essa característica é a soma dos elementos da lista, trata-se da média aritmética. Já se a característica for o produto dos elementos, obteremos a média geométrica e ainda temos a média harmônica, quando a característica é a soma dos inversos dos elementos da lista. Observaremos cada uma dessas médias, iniciando com a média aritmética, que pode ser simples ou ponderada. A média aritmética simples é de fato a mais simples de todas as médias, é aquela que a gente traz já o conceito intuitivo, é simplesmente a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Representaremos média dessa maneira, x como uma barrinha em cima, tá legal? Então, na média aritmética simples, x barra é x1 mais x2 mais x3 e assim vai até xn dividido por n. Você vai somar os n valores e dividir por n. Ok. Exemplo, uma empresa lucrou R$110 mil em janeiro, 120 mil em fevereiro e 160 mil em março. Calcule o lucro médio mensal da empresa nesse trimestre. A gente quer achar um valor tal que, se a empresa lucrar em cada mês exatamente esse mesmo valor, nos 3 meses o total seja 390 mil, que é o total que a empresa lucrou nesse trimestre, certo? 110 mil em janeiro, 160 mil em março e 120 mil em fevereiro. 110 mais 120 mais 160, 390. Portanto, é só eu dividir o 390 para 3. Esse vai ser o lucro médio mensal da empresa. Soma os 3 valores e divide por 3, né? Quanto dá a divisão? 130. A empresa lucrou, em média, 130 mil por mês. Significa que se eu pegar o lucro de cada mês e trocar por 130 mil, a soma nos 3 meses vai dar a mesma soma que a gente tinha aqui antes, ó. 110 mais 120 mais 160 dá 390. Se eu pegar cada um desses 3 valores e substituir por 130, a soma vai dar o mesmo 390, né? 130 mais 130 mais 130. É o que vimos aqui na definição de média. Tá vendo? Se a gente trocar todos os 3 valores pela média, não altera uma certa característica da lista. Nesse caso, a característica, né, é a soma dos elementos da lista, então. Muito bem. Essa é a média aritmética simples. Agora, a média aritmética ponderada. Bom, na média aritmética simples, todos os valores têm a mesma importância, têm o mesmo peso, digamos assim. Já na média aritmética ponderada, os valores terão importâncias diferentes, pesos diferentes. Com o exemplo, vai ficar mais fácil para entender. A tabela abaixo mostra as notas dos alunos de uma turma em uma prova de matemática. Calcule a média da turma nessa prova. Observe a tabela. A primeira coluna traz alunos e a segunda coluna traz notas. Então, vamos interpretar essa tabela. Indica que um aluno tirou a nota 10, 3 alunos tiraram a nota 5, 2 alunos tiraram a nota 4 e 2 alunos tiraram a 3,5. Será que é só eu somar essas 4 notas e dividir por 4? Não, porque só um aluno tirou 10, enquanto 3 tiraram 5. Os valores não têm a mesma importância, né? Esse 5 tem uma importância maior. 3 alunos tiraram 5, ele vai contar mais para a média. Tá legal? Então essa é uma situação de média aritmética ponderada. Essa média, então, vamos usar quando os valores vierem aos pares, certo? Cada valor ele vai ter um respectivo peso associado a ele.
Aí, para calcular a média, multiplicamos cada valor pelo seu respectivo peso, somamos tudo isso e aí dividimos pela soma dos pesos, tá legal? É o que eu coloquei na fórmula aqui pra gente. x1 vezes P1 é o valor 1 vezes o seu peso, né? Mais x2 vezes P2 e assim vai até xn vezes Pn. E aí divide por P1 mais P2 até Pn. Cada valor vezes o seu peso, soma tudo e divide pela soma dos pesos. Então, o que seria, na verdade, esse peso? Seria quantas vezes o valor aparece. De uma maneira bem simples, é só isso. A nota 10 aparece uma vez só. Só um aluno tirou 10. Tem peso 1. A nota 5 aparece 3 vezes. 3 alunos tiraram 5. O peso é 3, né? E assim vai. Então, nesse caso, a média vai ser 10 vezes 1, mais 5 vezes 3, mais 4 vezes 2, mais 3,5 vezes 2, dividido por 1 mais 3 mais 2 mais 2, soma dos pesos. Então, o 10 vai contar uma vez só, o 5 vai contar 3 vezes, o 4 vai contar 2 vezes e o 3,5 vai contar 2 vezes também. Aí a soma dos pesos é o número de notas que eu estou contando, né? No caso, são 8 notas ali. Muito bem. X barra, 10 vezes 1, 10, 5 vezes 3, 15, 4 vezes 2, 8 e 3,5 vezes 2, 7. Sobre 8, 4 com 3, 7 mais 1, 8. 10 mais 15, 25. 25 mais 8, 33. Com 7, 40. X barra é igual a 40 dividido para 8, que dá 5. A nota média da turma nessa prova foi 5. Significa que se eu pegar a nota de cada aluno e substituir por 5, a soma de todas as notas vai dar o mesmo 40, que foi a soma das notas deles aqui, né? Agora, média geométrica e média harmônica. Como já comentamos no início da aula, a média geométrica é aquela onde a média da lista de números ela não altera qual característica? O produto dos elementos da lista, certo? Muito bem. Temos aqui um exemplo. Calcule a média geométrica entre 4 e 9. Multiplicando 4 por 9 dá 36. Se eu pegar esses dois valores e substituir os dois pela média geométrica, o produto dá o mesmo 36. Então, essa é a característica ali. Como que eu calculo a média geométrica entre n valores? Bem fácil. Você vai tirar a raiz enésima do produto desses n valores. Ou seja, você multiplica todos os valores e tira um radical onde o índice é o número de valores que você multiplicou. No nosso exemplo, são quantos valores? 2. Portanto, n é 2, a gente tira uma raiz quadrada. Se eu fosse fazer a média geométrica entre 3 números, n seria 3. Eu ia extrair uma raiz cúbica e assim por diante. E dentro é só multiplicar os valores. X barra é igual a raiz quadrada de 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Raiz quadrada de 36, que dá 6. A média geométrica entre 4 e 9 é 6. Se eu substituir os dois valores por 6, 6 vezes 6, 36, que é o mesmo produto, 4 vezes 9. Portanto, a média geométrica não altera o produto dos elementos da lista, né? Essa é a característica. Beleza. Na sequência, média harmônica. A média harmônica é o inverso da média aritmética entre os inversos dos valores. Ou seja, é n
dividido para 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 e assim vai até 1 sobre xn. Fica mais fácil entender como um exemplo. A fórmula parece uma coisa bem complicada, mas não é. Calcule a média harmônica entre 2, 3 e 6. Primeiro, são quantos valores que eu estou calculando a média harmônica? Nesse caso 3, o n vai ser 3. O número que está lá em cima é a quantidade de valores. Perfeito. Embaixo é só você pegar o inverso de cada número e aí somar tudo isso. Qual que é o inverso de 2? 1 sobre 2. O inverso de 3? 1 sobre 3. E o inverso de 6? 1 sobre 6. Então, embaixo é 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. O número de frações que estão somando é sempre esse número que está em cima, né? Se em cima é 3, tem 3 frações embaixo. Justamente o que indica a fórmula, né? Eu estou somando os inversos de n números, em cima é n. Tranquilo. Faz a soma de frações embaixo. Tira o MMC entre 2, 3 e 6, é 6. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 para 3, 2. Vezes 1, 2. 6 para 6, 1. Vezes 1, 1. 3 sobre 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Fica 6 sobre 6 embaixo, que é 1, né? 3 para 1, 3. Pronto, a média harmônica entre 2, 3 e 6 é 3. Então, se eu pegar os inversos desses três valores, 2, 3 e 6, e somar, vai dar exatamente o mesmo valor que eu fazer isso trocando esses três valores pela média harmônica entre eles. Certo? E é bem fácil de observar isso. A gente somou, né? 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, o inverso desses três valores, viu que a soma deu 6 sobre 6, que dá 1. Se eu pegar 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3, é 3 sobre 3, que dá o mesmo 1. Então está verificado aqui, né? A característica da média harmônica é que substituindo os valores pela média harmônica, a gente não altera a soma dos inversos dos elementos da lista, ok? Uma observação importante é sobre a relação entre as três médias. Se você pega os mesmos valores e calcula a média aritmética, geométrica e harmônica entre eles, a média harmônica é a que apresenta o menor valor e a média aritmética é a que apresenta o maior valor. A média geométrica está ali no meio, tá legal? E para finalizar essa aula temos o harmônico global, que é muito interessante. Por meio dele a gente consegue resolver problemas bem bacanas. O harmônico global seria a capacidade média global da ação dos n elementos de um conjunto agindo em conjunto de uma forma harmônica, isto é a capacidade de um único agente substituir todos os agentes ao mesmo tempo. Ok, já vamos entender melhor o que é isso com os exemplos. Seja H o harmônico global, temos que o inverso do harmônico global, ou seja, 1 sobre H, é igual a 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 e assim vai até xn. Então é muito simples, você vai somar os inversos dos valores, ok? Isso é igual ao inverso do harmônico global entre eles. Primeiro exemplo, uma torneira enche um tanque em 10 minutos e outra torneira enche o mesmo tanque em 15 minutos. Quanto tempo o tanque levará para ser cheio com as duas torneiras abertas ao mesmo tempo? Já viu algum problema parecido com esse? Pois é, a gente usa o harmônico global para resolver. O que a gente precisa fazer é substituir essas duas torneiras por uma torneira que tenha a capacidade dessas duas juntas, tá entendendo? Então, é justamente
achar esse agente que vai substituir todos os outros ao mesmo tempo. Então é o harmônico global. 1 sobre H é igual... Aí a gente soma os inversos dos valores, certo? Uma enche em 10 minutos, outra enche em 15. 1 sobre 10 mais 1 sobre 15. Um sobre H é igual... Tirar o MMC entre 10 e 15. Ou se não quiser tirar o MMC, pode simplesmente multiplicar os valores, não tem problema. 10 vezes 15, 150. 150 para 10, 15. Vezes 1, 15. 150 para 15, 10. Vezes 1, 10. Certo. Multiplica cruzado. H multiplica 15 mais 10. Por enquanto eu não vou fazer essa soma porque eu quero te mostrar uma coisa interessante. Então deixa assim mesmo. Igual 150 vezes 1, 150. Isolando H, como é que vai ficar? 150 dividido para 15 mais 10 ou 10 mais 15. O que isso quer dizer? Basta multiplicar os dois valores e dividir pela soma entre eles. Bem fácil, não precisa calcular tudo isso aqui. Multiplica os dois valores e divide pela soma. Isso quando os dois valores estão ajudando, digamos assim, estão colaborando para que alcance o objetivo, que nesse caso é encher o tanque, né? Então os dois estão ajudando a encher o tanque. Os dois estão colaborando. É o produto dividido pela soma. Muito bem. 150 dividido para 10 mais 15, 150 para 25, que dá 6. Em 6 minutos, as duas torneiras trabalhando juntas enchem o tanque. Maravilha! Pensando na lógica, sem usar o harmônico global, como que a gente poderia resolver? Também daria, não é tão simples como a gente fez aqui, mas também dá. Você ia pensar o seguinte, se a primeira torneira enche o tanque em 10 minutos, em cada minuto, quanto que ela enche? 1 sobre 10, certo? Se em 10 minutos enche o tanque todo, em 5 minutos enche metade do tanque, né? Em 1 minuto vai encher 1/10 do total. Já a outra torneira enche o tanque completo em 15 minutos. Desse modo, em 1 minuto, ela enche 1/15. Como elas vão trabalhar juntas, eu somo. Faz 1 sobre 10 mais 1 sobre 15. É a soma que a gente fez aqui, tá vendo? É 15 mais 10 sobre 150. Isso é o que as torneiras enchem em 1 minuto. Beleza. Isso dá 25 sobre 150. Então, elas enchem 25 sobre 150 do total, que seria o tamanho do reservatório, né? Nesse caso não vai fazer diferença. Então, eu quero saber o seguinte, quanto tempo vai levar para que encha o reservatório por completo? Ou seja, eu multiplico 25 sobre 150, que é o tempo, que é 1 minuto, né? É o que elas enchem em 1 minuto, eu multiplico isso pelo tempo para saber quantos minutos serão necessários para que resulte 1. Ou seja, para que encha o tanque cheio, que é o 100%. Aí o que você faz? Vai isolar o T, o tempo vai ser igual a 1, dividido para 25 sobre 150. É o inverso de 25 sobre 150, que é 150 sobre 25, vai chegar no mesmo 6 minutos. Só que é um raciocínio um pouquinho mais difícil de fazer, né? Fica mais fácil conhecendo o harmônico global. Muito bem, o segundo exemplo que eu coloquei pra gente é parecido com o primeiro, só que tem uma pequena diferença. Olha só,
Uma torneira enche um tanque em 6 minutos, enquanto um ralo o esvazia em 10 minutos. Qual o tempo necessário para encher o tanque com a torneira e o ralo abertos juntos? Antes eram duas torneiras que enchiam, né? As duas ajudavam a concluir o serviço ali. Agora tem uma ajudando e uma atrapalhando. Tem uma torneira que está enchendo, só que tem um ralo que está esvaziando. O que vai acontecer nesse caso? Bom, fase harmônico global também. É 1 sobre H. E aí o que vai acontecer é o seguinte. Quem está ajudando, eu vou pegar positivo. E quem está atrapalhando vai com o sinal negativo, vai descontar. Só isso. Então, a torneira enche em 6 minutos. Eu pego 1 sobre 6 positivo. Já o ralo esvazia em 10 minutos. Aí eu pego 1 sobre 10 com o sinal contrário. É 1 sobre 6 menos 1 sobre 10. Aí calcula. Faz a subtração de frações. Faz o mínimo. Ou multiplica os dois, né? 6 vezes 10. Fica 10 menos 6. Multiplicando cruzado, H multiplica 10 menos 6, igual 6 vezes 10 vezes 1, 6 vezes 10. Isolando H, chegamos em 6 vezes 10 dividido para 10 menos 6. Ou seja, quando tem um ajudando e um atrapalhando, você faz o produto dos dois valores e divide pela diferença entre eles, onde essa diferença tem que ser positiva, né? Então você pega o maior valor menos o menor. 10 menos 6, não faria 6 menos 10, tá entendendo? Então a gente chega em duas formulazinhas, digamos assim, né? Se os dois agentes estão ajudando, é o produto dividido pela soma. Se tem um ajudando e um atrapalhando, é o produto dividido pela diferença. Finalizando a questão, 6 vezes 10, 60, dividido para 4, 15. A torneira e o ralo abertos ao mesmo tempo, o tanque vai encher em 15 minutos.